Como já sabem, vamos estudar a carta de Filemon esta semana e a semana que vem. É uma carta bem curta, eu acho que é a segunda carta curta na Bíblia. Não é aquela mesmo da carta de Colossenses, mas o Paulo o escreveu ao Filemon, que tinha uma igreja em casa dele, lá em Colossenses. Então era mesmo o Tico e o Onésimo mencionado na carta de Colossenses que levaram a carta ao Filemon e a igreja lá na casa dele. É uma carta onde nós podemos ver o Paulo a aplicar, pôr em prática o que ele está sempre a pregar às outras igrejas. Ele está a dizer, olha, eu prego estas coisas, e eu prego isto e aquilo, mas agora vejam-me enquanto eu pôr em prática o que estou a ensinar sempre, todos os ensinamentos que vêm de Deus. É uma carta em que ele não está a ser tão duro nem severo. Nós vemos um lado de Paulo um pouco mais suave, um pouco mais compassivo, carinhoso. O tom da voz dele nesta carta é completamente diferente das outras cartas. Ele está a falar a um amigo, o Filemon. Ele está a falar e dizer ao Filemon a identidade que ele tem. Ele está a dizer, olha, Filemon, és um cristão, és filho de Deus, és amado. Então, sei amável. Vemos no primeiro versículo que Paulo escreveu com o irmão Timóteo também. Como eu disse, era o Tico e o Onésimo que levaram a carta à igreja lá. E Paulo está a escrever... Porquê é que o Paulo está a escrever ao Filemon? Ele está a falar com o Filemon sobre o escravo dele, o Onésimo, que depois de ter roubado ao Filemon, fugiu. Vemos em versículo 18, que é para a semana, vemos algumas pistas sobre este assunto. Vemos o Paulo a dizer que ele pagava para qualquer dívida que o Onésimo tivesse com o Filemon. Então a história vem assim. O Onésimo, um escravo de Filemon, fugiu dele. Durante o tempo na Roma, ele conheceu o Paulo. Eles tornaram-se amigos, provavelmente, é evidente, porque eventualmente o Onésimo tornou-se cristão. Mas também um companheiro de trabalho do Paulo. E é pela esta amizade que ele tem que ele está a intervir como um intermediário para resolver a situação, para ajudar a resolver a situação, o conflito que podia ser entre o Onésimo e Filemon. O Paulo vai pedir ao Filemon para aceitar o Onésimo de volta, mas não como um escravo, como um irmão na fé, como um igual. E esta é a situação que nós vamos ver. Começamos com a nossa passagem, a primeira parte. Versículo 1. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Isto é interessante. O Paulo, acham que o Paulo está a queixar-se agora? Está a dizer, coitado eu, pobre mim, estou preso, estou na prisão. Acham que ele está a queixar-se? Não. Vamos ver a diferença entre esta saudação e as outras cartas dele. Em Romanos, ele começa assim, o Paulo chamado por ser apóstolo. 1 Coríntios, Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Em Gálatas, ele começa assim, Paulo, apóstolo. Tito, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Então, o que ele está a fazer aqui, a tratar-se como prisioneiro de Cristo, ele está a humilhar-se. Ele está a mudar o tom que ele normalmente tem nas cartas e está a dar a conhecer ao Filemon o seu coração para com ele. Ele está a falar a um amigo, não como ele trata-se as outras igrejas. A segunda parte de versículo 1 até 2. Ao amado Filemon.
nosso companheiro de trabalho. E a nossa irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Por que é que ele mencionou Áfia e Arquipo? Quem eram estas pessoas? Podia ter sido a Áfia, a mulher de Filemão. Não temos certeza nisso, mas pode ser porque ela está mencionada na saudação diretamente depois de Filemão. Também a Arquipo e ela podiam ter sido outros líderes naquela igreja. Vamos ver porque é que o Paulo incluiu-os na saudação. O Arquipo é a mesma pessoa mencionada no fim de Colossenses, também. Vemos mais uma ligação entre as duas cartas e a igreja, a comunidade cristã lá. Mas não sabemos muito delas. Eu acho que o Paulo os incluiu na saudação porque ele queria que prestassem contas ao Filemão. Enquanto está escrita numa forma mais típica de uma carta entre amigos e não como as outras cartas destinadas a toda a igreja, o Paulo ainda os incluiu e a igreja toda para que possa ser uma oportunidade de aprender. Esta carta, mesmo seja entre amigos, ainda podia ser um modelo para os seguir, para nós seguir hoje em dia. E também ele está a tratar ao Filemão, mas também os outros líderes e toda a igreja. Eu acho porque quando nós queremos dar a alguém um desafio, ou simplesmente queremos lembrá-los e encorajá-los de agir de uma maneira específica, como o Paulo aqui, as nossas palavras levam mais seriedade a tratar aquela pessoa individualmente? Têm o mesmo nível de responsabilidade ou levam mais seriedade, têm mais responsabilidade quando estão outros irmãos na conversa? Quando estão outros irmãos à volta daquele irmão em questão? Eu acho que é a segunda e o Paulo está a fazer isto. O Paulo está a incluir a Áfia e o Arquipo e a igreja toda lá, que estavam na igreja lá, para que o Filemão possa ser encorajado a andar na luz. Que ele possa ser encorajado a andar na maneira certa em que o Paulo vai pedir-lhe na segunda parte da carta. O outro ponto interessante aqui. Diz que a igreja está em tua casa, na casa dele. Sabiam que não era até o segundo ciclo que as igrejas começaram a construir prédios para reunir-se. Foi mesmo o normal para reunir-se em casa. Então, às vezes pensamos, é um pouco estranho, estamos aqui no pátio a reunir-nos no pátio dos nossos irmãos, mas por 200 anos, 2 séculos, era completamente normal. Era o padrão para reunir-se à igreja. Então é fixe ver isso na Bíblia. Como eu disse, a forma desta carta é privada. É uma conversa entre os amigos. Mas as nossas fés não são privadas, não podem ser privadas. O Jesus andava nesta terra publicamente. Nós devemos também. Então, Paulo tratou toda a igreja para que possam ouvir a mensagem que ele estava a dizer. O Paulo está a dizer, atenção, podem todos aprender desta situação aqui. A nossa fé não deve ser privada, porque na comunhão entre uns aos outros recebemos encorajamento mútuo. Mas também temos responsabilidade nas coisas que devemos fazer. Prestamos contas uns aos outros. Sem a comunhão, falta-nos encorajamento mútuo. O Paulo está a encorajar o Filemão para continuar a ser amável, ser um exemplo. Sem a comunhão, falta-nos a responsabilidade de continuar a viver de acordo com a palavra. Eu tenho um amigo, chama-se o Jacó. Ele é um amigo, mas era um líder comigo no ministério universitário.
em que nós servimos. Surgiu um caso em que ele não estava a representar Cristo bem. Estava a pecar, estava a lidar mal, de uma maneira má, e teve de arrepender-se e ser disciplinado pelos líderes em cima dele. Eles até pediram-lhe que se afastasse do seu papel de líder durante algum tempo. Ele concordou e andava pelo caminho da disciplina com toda a humildade e paciência. E foi mesmo um grande encorajamento para mim. Porque ele arrependeu-se. Ele não fugiu da nossa comunidade lá. Ele não escondeu-se e ficou em casa cheio de vergonha. Ele não mesmo acabou de seguir Jesus. Ele andava pelos passos necessários como um cristão nesta situação de disciplina. E ele andou na luz. Arrepender-se e aceitou esta disciplina. Porque através da comunhão que ele tinha com os santos, elas eram capazes de o responsabilizar. Através da comunhão que ele tinha com os outros irmãos na fé, elas podiam prestar contas dele. Isto não teria acontecido se ele não tivesse essa comunhão. Se ele não andasse na luz. E tal como o meu amigo Jacó, o Filemão podia ter tido muito conflito internal e tentação para não andar da maneira em que o Paulo estava a pedir. O Filemão foi injustiçado mesmo. Ele podia ter sido muito zangado, muito chateado com o Onésimo. Ele tinha toda a razão para exigir o reembolso da dívida e responsabilizar o Onésimo pelas consequências dos seus actos. Mas olha, o Onésimo também, pela comunhão que ele tinha com o Paulo, tinha responsabilidade para seguir no arrependimento também. Não podemos esquecer disso. Tal como o meu amigo Jacó andava na luz, no caminho de disciplina amável, o Onésimo voluntariamente, pelo Espírito Santo, foi ter com o seu mestre para tratar a situação e aceitar qualquer disciplina. O Paulo sabia que o Onésimo tinha de voltar ao mestre e reconciliar-se com o Filemão. Então o Paulo iniciou o processo. Deu um empurrãozinho ao Onésimo e mandou-o ao mestre para resolver a situação. Mais um exemplo disso. Esta semana estava a conversar o meu pecado contra Nicole, com o Tommy. E ele me lembrou da pregação anterior que ele deu em Colossenses e me lembrou que sou perdoado. Ele me disse, és amado ainda, então sei amável. Encorajamento foi o que eu recebi e pela esta prática de confessar uns aos outros, de conhecer uns aos outros, de passar tempo com uns aos outros, ler a Bíblia uns aos outros, podemos praticar esta prática de prestar contas uns aos outros. Versículo 3. Graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. O Paulo continua com graça e paz. Vai falar sobre o Onésimo em graça e paz. Vai falar ao Filemão em graça e paz. Vemos para a semana a maneira em que ele tratou a situação. Mas foi numa de paz e graça. Versículo 4. Sempre que me lembro de ti em minhas orações, dou graças ao meu Deus. 2 pontos aqui. A primeira, é a pergunta. De quem te lembras nas tuas orações? Essa pessoa que tens em mente, ou essas. Estás a apenas orar para que Deus muda ou transforme aquela pessoa na maneira em que tu achas seria melhor? Ou tens a prática como o Paulo para praticar a gratidão pelos teus irmãos, por tua mulher, por teu marido, por teus filhos? A segunda é, o Paulo está preso, está na prisão, como já falamos na carta de Colossenses, as prisões não eram o que são hoje em dia. E ele está a praticar gratidão.
Ele está a lembrar-se do Evangelho. Ele está a lembrar-se do trabalho que Deus está a fazer nas vidas dos outros. Ele está a pensar fora dele próprio e não está a viver de maneira focada completamente em si. Temos de esquecer de nós e temos mais interesse nos outros do que nós próprios. Não podemos ficar concentrados sempre nos nossos problemas, nos nossos sofrimentos. Com os conflitos que temos entre amigos, entre colegas, entre família. Podemos combater isso com gratidão pelos outros. Oramos pelos outros. Então, oras para os outros. Sem oração é difícil amar bem. O primeiro passo de amar alguém deve ser oração para aquela pessoa. Quando eu falto-me a oração para Nicole, eu falto-me amor verdadeiro. Posso tentar ser simpático, tento ser amável, mas realmente isto muitas vezes trata-se apenas de controle de comportamento. Ainda estou focado em mim. Como é que eu posso receber algo dela? Ou pior, como é que eu posso mudar ela pela minha força própria ou pelas minhas palavras próprias? Então, são amados, sejam amáveis. 5 e 7. Vamos tratar juntos e acabamos com o versículo 6. Pois tenho ouvido do amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Versículo 7. Pois tive grande alegria e consolação por causa do teu amor. Pois por meio de ti, irmão, o coração dos santos tem recebido ânimo. O Paulo está a ser muito simpático aqui. Ele está a dizer muitas coisas nice. Acham que ele está a dar-lhe graça? Ele está a lisonjear o Filemon? Não está a fazer isso. Não está a o elogiar para ser manipulador quando aborda o tema do Onésimo, na segunda parte da carta. Ele está a afirmar o Filemon. Ao amado Filemon. Ele está a afirmar do que Deus está a fazer na vida dele. Está a afirmar da graça e paz que tem a vida cristã. Ele está a reforçar a sua compreensão da sua verdadeira identidade, que é em Cristo. Versículo 7, ele diz, o coração dos santos tem recebido ânimo. Quando nós temos comunhão entre os crentes, podemos ser encorajados. Recebemos nos nossos corações ânimo. Quero aproveitar esta passagem para dar uns exemplos que acontecem aqui no nosso meio. Eu tenho visto o Gonçalo, por exemplo, arrepender-se num momento, ser transformado no pensamento dele, dos outros, pelo Espírito Santo, com toda a humildade, com toda a tristeza do pecado dele, mas arrepender-se e voltar a Jesus. É um grande encorajamento. Também tenho ouvido histórias dela a evangelizar, a falar da fé, da sua fé com os colegas, que é um grande encorajamento. Vemos na Bíblia, por toda a Bíblia, o Antigo Testamento, também o Novo Testamento, como é que nós somos chamados por ser hospitaleiros, como os nossos irmãos na fé, primeiramente, mas também os fora da igreja, até aquelas que não conhecemos. E a Courtney, ela tem o dom e jeito de mostrar a hospitalidade, especialmente através da sua cozinha. É um encorajamento para mim. É um exemplo mesmo como é que nós devemos abrir as nossas casas, as nossas cozinhas, os nossos frigoríficos e amar as pessoas pelo nosso tempo. A Nicole, a ver ela ser mãe, a ver ela crescer neste papel, o papel muito importante, é um encorajamento para mim, enquanto eu vejo ela a aprender como é que é crescer um filho, como é que é ter paciência com um filho. Algumas semanas atrás, o Tommy pregou a passagem em que ficou
Colossenses, versículo 8, de capítulo 3. E ele perguntou-nos isto aqui. Ficar perto de ti, com o uso das tuas palavras, encorajas pessoas à tua volta a caminharem com Deus, a lembrarem que são amados por Deus e perdoados? Usas as tuas palavras para lembrar os outros que são perdoados, que são amados? Ou ficar perto de ti com o uso das tuas palavras faz as pessoas ficarem desanimadas e lembrarem da sua culpa? O Tosé tem feito a primeira. A semana passada ele me encorajou depois da pregação que eu dei. Ele partilhou que foi mesmo um ajudo dele. O Espírito Santo estava a usar mesmo a transformar o coração dele. É um encorajamento, não para mim, não para mim ser feliz. Olha, prego bem, eu sei que eu não faço. Perfeito, pelo menos. Mas é um encorajamento porque eu posso ver o que Deus está a fazer nas vidas dos outros. E a Carla, ela está a desejar mais e mais a ler a Bíblia com a família, com a nossa comunidade aqui. Este desejo faz-me lembrar no início da minha vida cristã e ajuda-me a voltar para trás nesta fase em que tudo era novo, tive mais vontade, mais jeito para fazer estas coisas. Então, os crentes que estão a crescer assim, ou os crentes novos, são encorajamentos para nós que estão há algum tempo em frente. Obrigado. Por que é que estas histórias me dão encorajamento? Porque quando as pessoas estão a viver assim, é por causa da ação do Espírito Santo nas suas vidas. Tal como nós cantamos uns aos outros, mostram-me a realidade da nossa fé. Estes exemplos combatem as minhas dúvidas. Quando vejo Deus a trabalhar na vida de alguém ou outra, é uma prova para mim que Deus é real, que o poder do Espírito Santo é real. Estes exemplos dão-nos exemplos e modelos a seguir para aprendermos com elas. O Matt, que vou falar diretamente, mais um exemplo, tem-me dado um exemplo perfeito, o que quer dizer não fofocar dos outros. Então, obrigado. Não vou dizer mais, mas até este ponto nunca vi alguém fazer isto tão bem e eu sempre tinha dúvidas que seria possível andar como é que tu andas numa situação difícil, numa situação de conflito. Então, obrigado, irmão. Versículo 6. Oro para que o compartilhar a tua fé seja eficaz, pelo pleno conhecimento de que todo o bem que temos está em Cristo. Este versículo é um pouco difícil de entender na primeira olhada, mas é um argumento circular. Pode ser escrito assim: através do pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo, que a participação da vossa fé seja eficaz para criar mais conhecimento do bem que temos em Cristo, para produzir mais conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Então, a participação da fé do Filemon é eficaz em produzir o pleno conhecimento de todo o bem. No mesmo tempo, o pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo deve levá-lo a compartilhar da sua fé, a participar na sua fé. Na comunhão temos encorajamento mútuo. Esta palavra em versículo 6, o compartilhar, é a palavra grega do origem da nossa palavra comunhão. Andar com Cristo na comunhão, lado ao lado, leva encorajamento para os outros, o que por sua vez os inspira a andar mais perto de Cristo. E este processo repete-se e repete-se.
quando participamos em o que Jesus tem para nós, produz um conhecimento de todo o bem que temos nele. Quando eu peço o Espírito para ajudar-me a praticar a amar a Nicole incondicionalmente, que quer dizer quando ela me faz mal e eu tento morrer para mim próprio e perdoá-la e amá-la bem pelo Espírito Santo, a minha participação na fé é eficaz em produzir conhecimento de todo o bem que tenho em Cristo. Aprendo mais do amor que Ele tem para mim, fico mais alerta à profundidade da graça que Ele tem por mim, fico atento ao todo o meu pecado que Ele tem apagado, porque vejo quão difícil é amar um outro como Cristo. Então a participação da minha fé leva mais conhecimento de todas as coisas boas que temos em Cristo. E quando eu vejo os outros agir de uma maneira cristã nos próprios casamentos, por exemplo, encorajam-me. E espero que quando tivermos a oportunidade, o nosso casamento será um encorajamento também aos outros. Que não sempre é o caso, mas boas notícias, temos o Evangelho. Quando eu tenho comunhão, quando nós temos comunhão entre uns aos outros, podemos encorajar uns aos outros, não só no bem, mas também encorajamos-nos para prestar contas uns aos outros. Eu orei a semana passada sobre isso. E a minha oração foi derivada dos nossos compromissos dos membros, que diz assim, um deles: empenhamos-nos a dizer a verdade um ao outro, a querer que o outro saiba como realmente estamos, para que possamos confessar uns aos outros, assim a andar na luz de arrependimento contínuo das trevas nas quais andávamos, e em resposta à confissão, orar pelo outro. Então andem na luz, confessem uns aos outros, passem tempo com uns aos outros, tenham comunhão e falem destas histórias encorajadas, para que possamos ser lembrados e encorajados pelo facto de sermos amados e perdoados. Amém.